O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e no deserto ele era guiado pelo Espírito. Ali foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Não comeu nada naqueles dias e depois disso sentiu fome. O diabo disse então a Jesus: Se és filho de Deus, manda que esta pedra se mude em pão. Jesus respondeu: A Escritura diz: Não só de pão vive o homem. O diabo levou Jesus para o alto, mostrou-lhe por um instante todos os reinos do mundo e lhe disse: Eu te darei todo este poder e toda a sua glória, porque tudo isso foi entregue a mim e posso dá-lo a quem eu quiser. Portanto, se te prostrares diante de mim em adoração, tudo isso será teu. Jesus respondeu: A Escritura diz: Adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Depois, o diabo levou Jesus a Jerusalém, colocou-o sobre a parte mais alta do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque a Escritura diz: Deus ordenará aos seus anjos a teu respeito que te guardem com cuidado. E mais ainda, eles te levarão nas mãos para que não tropeces em alguma pedra. Jesus, porém, respondeu: A Escritura diz: Não tentarás o Senhor teu Deus. Terminada toda a tentação, o diabo afastou-se de Jesus para retornar no tempo oportuno. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, estamos retomando com este nosso programa Encontro com Cristo, depois de uma ausência prolongada, é verdade, mas chegou o tempo de retomar com a graça de Deus, e em tempo tão especial, esse tempo quaresmal, aonde estamos com Cristo nos preparando para assim com Ele ressuscitar. Estamos hoje no primeiro domingo do tempo da Quaresma, e nesse tempo tão fecundo de convite à conversão, temos a oportunidade de ouvir esse Evangelho, o Evangelho das tentações do Senhor. É bem verdade também, a nós que vamos à missa nesse final de semana, vamos ouvir também a leitura do livro do Deuteronômio, depois também o Salmo 90, onde encontramos um canto de socorro, o Senhor permanece junto a nós em meio às dores, e por fim então a leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Estamos iniciando, como dizia, nesta semana tivemos a quarta-feira de cinzas, e agora estamos no primeiro domingo dos 6 que nos acompanham nesse tempo da Quaresma. Por 6 semanas, vamos assim com Cristo caminhando para a sua Páscoa. E sabemos que a Quaresma é um tempo especial de preparação espiritual, de luta, de combate, é verdade, contra o pecado, contra tudo aquilo que nos afasta de Deus, para que com o coração dilatado em amor possamos celebrar a maior festa da cristandade, que é exatamente a Páscoa. Páscoa é essa que nos coloca assim 40 dias antes para recordar os 40 dias do dilúvio, 40 dias de Moisés no Sinai com a lei de Deus, 40 dias de Elias o profeta também caminhando pelo deserto, 40 dias do povo, caminhando também com Cristo e, enfim, o número 40 tão expressivo, Nosso Senhor que por 40 dias também esteve no deserto. E é tempo, pois, de resgatar o nosso coração e voltar para o Senhor. Há uma bonita canção, inclusive, que canta isso, Eis o tempo de conversão, eis o dia da salvação. E é exatamente este tempo favorável, é exatamente este tempo, um tempo profundo que o Senhor nos convida à conversão. Na primeira leitura que nós ouvimos neste final de semana, na liturgia, nós vemos que Moisés orienta, a pedido de Deus, e que o povo oferte
as primícias da colheita e apresentem assim o fruto da terra, agradecendo ao Deus que os libertou do Egito e os conduziu à terra prometida. O Evangelho, por sua vez, muito conhecido e sempre proclamado no primeiro domingo do tempo da Quaresma, recorda exatamente as tentações de Jesus. Ele venceu aonde o povo de Israel tinha sido outrora vencido. Ele conseguiu derrotar Satanás. Ele conseguiu abandonar-se inteiramente nos braços do Pai e assim vencer as tentações. E assim nos ensinou, pois, que devemos adorar, entregar-nos e realmente confiar em Deus. E dessas tentações, sempre assim, colocamos em prática, em xeque também a nossa vida e as tentações que nós temos que suportar. A primeira tentação que Jesus teve que suportar foi exatamente a tentação do pão. Tendo passado 40 dias em profundo jejum, o demônio vem ao seu encontro dizendo: transforme essas pedras em pães, afinal de contas, tu é Deus, tu podes, tu sabes, tu consegues. E nosso Senhor ali prontamente vai recordar, conforme a palavra de Deus, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. E é aqui que o Senhor nos ensina que sobre os nossos prazeres, que por vezes são tão desregrados, é preciso a temperança. A temperança, virtude essa que é mãe da pureza, que nos ajuda muito a vencermos todas as outras tentações. Nós precisamos nos mortificar e, para tanto, o jejum, que nesse tempo da Quaresma é tão bem-vindo, que aliás, sempre é, mas em particular nesse tempo, nos ajuda muito a mortificar tudo aquilo que em nós ainda é escravidão do pecado, da carne, enfim, o prazer desregrado. Jesus venceu a primeira tentação com duas armas: o jejum e a palavra de Deus. Ou seja, também a nós, o Senhor nos convida a jejuarmos e em intimidade com Ele, rezarmos muito, estarmos atentos à Sua palavra. A segunda tentação, a tentação da riqueza, a tentação dos apegos aos bens materiais, a idolatria de todas as coisas. Eu te darei tudo isso, dizia Satanás, se me adorares. E nosso Senhor prontamente vai responder: adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Vale a nós um bom exame de consciência também pelas vezes em que de repente nós nos prostramos diante dos bens. Seja pouco, seja muito, é uma grande tentação que às vezes nos corre de deixar-nos conduzir com a nossa vaidade, com o nosso apego, com a idolatria às coisas. E pedimos ao Senhor a graça de servir antes sim a Ele do que a nós mesmos e muito mais servir as coisas que Deus colocou para nosso bem, para o nosso progresso. O homem adorará somente a Deus e a Ele servirá. Peçamos ao Senhor essa graça de superar essa tentação tão presente em nossos dias, em meio a uma cultura tão consumista e pragmática. Por fim, a terceira tentação, a tentação da autossuficiência. Eu me basto, eu me valho, eu sei o que é bom para mim e por aí adiante. Diz o demônio: te joga daqui do alto dessa colina, daqui para baixo os anjos de Deus vão te sustentar com suas mãos. E nosso Senhor vai recordar: não tentarás o Senhor teu Deus. Essa é a grande questão também em nossos tempos. Nós precisamos ser prudentes, nós não podemos usar de má fé, no sentido, por exemplo, eu vou dirigir, então eu faço o sinal da cruz e agora posso dirigir de modo assim displicente, desatento, cometendo infrações e coisa do tipo, afinal eu rezei antes de sair ou coisa do tipo. Não é por aí. Nós não podemos tentar ao Senhor nosso Deus. E ter limites na vida ajuda muito a vencer as tentações de achar que somos todo-poderoso e que tudo podemos. É preciso fugir, pois, das ocasiões de pecado, por menores que sejam,
que sejam elas, porque afinal, aquele que ama o perigo, diz a palavra de Deus, no perigo perecerá. Peçamos hoje ao Senhor a graça de realmente nos empenharmos e fazer valer aquelas palavras de Jesus no Evangelho, quando nos ensina a rezar o Pai Nosso: e não nos deixeis cair em tentação. Que essas palavras estejam muito presentes em nossos lábios, para que de fato não nos deixemos assim viver por essa vontade de comer e satisfazer demais a carne, de se apegar demais além das coisas materiais ou da nossa própria imagem, da nossa autossuficiência. Usemos as armas para vencermos a oração, a Eucaristia, a confissão, o jejum, a caridade e a nossa terna e filial devoção a Nossa Senhora. Peçamos ao Senhor essa graça e com a Igreja assim rezamos. Concedei-nos, ó Deus onipotente, que ao longo desta Quaresma possamos progredir no conhecimento de Jesus Cristo e corresponder ao seu amor por uma vida santa. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Que o Senhor Todo-Poderoso te conduza neste domingo e que possas vivê-lo inteiramente para a glória de Deus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.